Questão 38. O gráfico apresenta a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de mercúrio que absorve calor a uma taxa constante. Então aqui ele dá um gráfico para a gente, né? Temperatura por tempo, como ele disse, de uma amostra de mercúrio que absorve calor a uma taxa constante. Ou seja, ela absorve uma quantidade fixa de calor por unidade de tempo. Então a gente pode dizer que esse tempo aqui também é proporcional ao calor recebido pela amostra. Aí ele diz, sendo θF a temperatura de fusão do mercúrio, então, no instante tal, e dá as alternativas para a gente. Ele diz que θF é a temperatura de fusão. Então, com isso, a gente consegue analisar aqui que esse trecho aqui do gráfico, ele está representando a fase sólida da amostra de mercúrio. E esse trecho aqui está representando a fase líquida, justamente porque essa temperatura aqui é a temperatura em que ocorre a fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido. Então, nessa parte reta aqui, retilínea do gráfico, a gente diz que tem uma mistura dos dois estados físicos, do sólido e do líquido, ou seja, aqui tem sólido mais líquido. Entendendo isso, a gente já pode analisar aqui as alternativas. A letra A diz que no instante T2, toda a amostra de mercúrio se encontra na fase sólida. Quando a gente analisa aqui o T2, a gente vê que nesse ponto aqui ainda existe uma parte da amostra na fase sólida e outra parte na fase líquida. Então, toda a amostra não está na fase sólida. Então, a gente já pode botar essa aqui como falsa. Letra B. No instante T2, parte da amostra de mercúrio se encontra na fase líquida. Quando a gente olha o T2, realmente, parte se encontra na fase líquida e parte na fase gasosa. Essa parte aqui está errada, né? Porque a outra parte se encontra na fase sólida, como a gente vê aqui. C. No instante T3, parte da amostra de mercúrio se encontra na fase líquida e parte na fase gasosa. T3, quando a gente analisa o T3, toda a amostra se encontra na fase líquida. Então, não tem essa parte que se encontra na fase gasosa. Então, alternativa C, falsa. Letra D, T2. No instante T2, parte da amostra de mercúrio se encontra na fase sólida. Tudo bem, no instante T2, parte se encontra na fase sólida, realmente, como a gente vê aqui, e parte na fase líquida. Realmente, a outra parte está na fase líquida. Então, a gente já vê que essa aqui é a alternativa correta. Letra E. No instante T1, toda a amostra de mercúrio se encontra na fase líquida. Quando a gente analisa aqui o instante T1, a gente percebe que toda a amostra está na fase sólida e não na líquida. Então, essa alternativa aqui também está errada. Então, o gabarito correto fica a letra D.